Outra notícia que está no topo da atualidade são os trabalhos parlamentares que começaram hoje e esta manhã a aprovação da agenda demorou 2 horas e meia, com o PAICV a questionar a presença de José Luís Livramento, deputado e presidente da Cabo Verde Telecom, no Parlamento. No meio de tanta polémica, a declaração política do MPD sobre uma sondagem de avaliação do Executivo passou quase despercebida. O pomo da discórdia entre os deputados e respectivos grupos parlamentares, entenda-se MPD, PAICV e o CID, girou à volta, primeiro, do agendamento ou não do projeto de lei sobre o PCCS da Assembleia Nacional por incumprimentos do regimento e depois sobre a urgência ou não de uma proposta de lei do Governo. Passaram-se cerca de 2 horas e meia para apenas se aprovar a ordem do dia. Nas jornadas determinamos que, de facto, se houvesse problemas, nós retiraríamos da agenda, até porque depois de estar agendado, é bom que se diga, houve um abaixo-assinado de 74 funcionários a pedir para não se agendar porque não estão satisfeitos com as soluções apresentadas nesse diploma. Houve um lapso, ou seja, houve um esquecimento no sentido de reagendar esse diploma do Governo, mas a lei permite-nos que o pudéssemos fazer aqui na Assembleia e fizemos-lo. A maioria e o Governo reconheceu o lapso, a falha, mas mesmo assim insistiu em introduzir de forma irregular um ponto na agenda que não estava previsto. Isso é que levou a uma discussão despropositada sobre o PCCS da Assembleia. De facto, também a maioria que tinha pedido o agendamento, o Presidente considerou que não tinha reunido todas as condições para o seu agendamento. De facto, não reúne todas as condições para o agendamento agora. Na verdade, não faz sentido uma ordem do dia ser aprovada 2 horas e meia depois de ter-se dado início aos trabalhos. Nós, ao CID, nós achamos de facto uma vergonha do Parlamento cabo-verdiano nesta matéria. E, portanto, nós vamos continuar a apelar aos nossos colegas das duas bancadas para que tenham postura. Outra discussão teve o foco na presença na sala de sessões de José Luís Livramento, deputado e cumulativamente presidente da Cabo Verde Telecom, que solicitou o seu reingresso à Casa Parlamentar. Tudo conforme a lei, diz o MPD. Eticamente reprovável, responde o PAICV, com a CID a acusar o MPD de fazer o mesmo que o PAICV fazia no passado. Não há nenhuma incompatibilidade. E porque não há incompatibilidade legal, se ele não regressasse agora, ele perderia o seu mandato e todos os cabo-verdianos sabem que um deputado, quando perde o seu mandato, portanto, tem consequências que lhe são aplicáveis, designadamente não poder se candidatar, portanto, a outros cargos elegíveis a mandatos futuros. Mas é bom que fique bem claro, o senhor deputado José Luís Livramento não está a acumular, não está a receber salários, portanto, no Parlamento, ele tem o seu salário na empresa. Não devemos fazer política sem memória. Nós, quando dissemos que havia uma partidarização excessiva, apontamos alguns exemplos. Ele era um dos exemplos de tirar deputado e dar o cargo no Conselho de Administração da CB Telecom. Entretanto, a justificação que o primeiro-ministro deu e que os deputados da maioria deram é de que ele teria entregue uma carta ao primeiro-ministro e presidente do partido em como iria se dedicar exclusivamente à nova função. O Estatuto, de facto, permite que órgãos do Conselho de Administração participem como deputado. Nós não achamos isto razoável. E no meio de tanta polémica, quase passou despercebida a declaração política do MPD sobre a sondagem que avalia o desempenho do Governo. Mas isso é uma estratégia que o PAICV utilizou para que não se debatesse, digamos, a declaração política, porque, claro, que a declaração política não lhe convém. Aliás, como alguém disse no plenário, o PAICV, infelizmente, transformou-se num partido, e não me canso de dizer isso, transformou-se num partido de casos, e como havia muitos casos para discutir que, graças a Deus, estes casos estão a ser resolvidos, não havendo casos, não há nada para discutir e cria-se problemas. Esta declaração também é uma manobra para tentar lavar a imagem do Governo, que não está bem na sondagem, mas que eles trazem a sondagem como uma bengala nesta fase em que estamos a discutir o estado real da nação.
A economia está a crescer, mas ainda não existe nenhum impacto na população em si. Nós queremos crer que o impacto, o crescimento da economia terá que surtir efeito diretamente na vida da população.